Glória a Deus, meus queridos. Mais um dia, propósito, 52 dias para mudar a sua vida. Espero que você esteja aí conseguindo romper, avançar, porque verdadeiramente é um desafio e cada dia precisamos superar muitos adversários, muitos inimigos, como foi ao longo dessa semana. E nós hoje vamos fechar falando sobre o nosso arqui-inimigo Satanás, o diabo. Que muitas pessoas às vezes acreditam em Deus, mas acham que o diabo não existe. Ele não é uma figura fictícia, é real e luta todos os dias, todos os momentos contra os servos de Deus e tudo aquilo que se chama Deus, né? Está aí para tentar nos impedir de prosseguirmos em relação aos propósitos de Deus. Eu quero já ler um texto aqui de 2 Coríntios 2,11 que diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás, irmãos. Por isso nós precisamos estar atentos. Maior é o nosso Deus, maior aquele que está em nós do que está no mundo. O Senhor, assim como Jesus venceu Satanás, nós também venceremos. Mas obviamente nós precisamos também ter as nossas cautelas, ter as nossas estratégias e seguir aquilo que está na palavra de Deus para as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Eu quero aqui falar, e às vezes ele pode ter muito nome, como o diabo, Beelzebul, o príncipe deste mundo, o pai da mentira, e tantos outros adjetivos que são dados para o inimigo, para esse Satanás, né? Mas é importante nós entendermos algumas coisas que são interessantes. Que esse adversário, ele luta dia a dia, todos os momentos está procurando uma oportunidade para nos tragar, fica ao nosso derredor, porque ao nosso redor está o nosso Senhor a nos livrar e a nos guardar. Mas ele fica ao nosso derredor, buscando uma oportunidade. E essa oportunidade é justamente quando nós abrimos com a concupiscência dos olhos, com a concupiscência da carne, com a soberba da vida. Então nós precisamos linkar essas três coisas, estarmos vigilantes todos os dias, revestido com a armadura de Deus, conforme escreve Paulo aos Efésios no capítulo 6, e tendo também outros cuidados, que eu quero citar aqui algumas coisas que é muito importante e assim, você precisa entender uma coisa, não existe zona neutra, não existe, irmãos. Não existe, eu estou na zona neutra, não quero saber. Irmãos, combater o bom combate. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós já entramos num campo de batalha. Já estamos num campo contínuo de batalha. E nós precisamos a cada dia nos encher do Espírito Santo para que nós possamos avançar e seguir o propósito de Deus. Nós vemos em João 8,44 que Satanás ele é o pai da mentira. E eu gostaria de falar de algumas questões aqui que nós vemos e destacar na palavra de Deus, para que possamos estar atentos. Primeiro, ele se apresenta como o pai da mentira. Lá em João 8,44, que quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Então nós sabemos que o inimigo em todo tempo, ele não fala a verdade. Desde o princípio, nós vemos ele mentindo no Éden para poder enganar Eva e em muitas outras situações ao longo da palavra do Senhor. E às vezes ele quer lançar também essas mentiras sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. E nós precisamos ser vigilantes, como nós já falamos aqui no primeiro e segundo dia, sobre quebrando as estruturas de orgulho, que nós não podemos utilizar o recurso da filha do diabo, que é o quê? A mentira. A mentira é filha dele. Então, mentira é tudo aquilo que não é verdade. Irmãos, nós devemos afastar isso das nossas vidas, até mesmo mentiras que nós contamos para nós mesmos. Às vezes a gente conta uma mentira, eu não consegui avançar, não consegui vencer porque ninguém me ajudou. Não, irmãos, o Senhor é por ti. Para que melhor ajuda essa que nós temos do que o Senhor por nós? Eu não consegui porque eu nasci neste lugar, eu nasci nessa... Não, irmãos, o Senhor é por nós. Nós precisamos parar de contar essas mentiras. Ou até mesmo algumas coisas que nós tínhamos que fazer e não fizemos porque nós procrastinamos, porque nós realmente enrolamos, deixamos para depois e não fizemos. Isso é uma mentira que nós contamos para nós mesmos, que nós não damos conta, que nós não conseguimos e vamos fazendo uso desse recurso. Se negue-se a fazer uso desse recurso da mentira. Em todo lugar, das coisas mais simples que sejam, das coisas mais simples do dia a dia, não faça uso.
mas fale a verdade independente de qualquer coisa. Amém? Que também Satanás ele cega a mente dos incrédulos. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo. Muitas vezes nós estamos, 2 Coríntios 4:4, nós estamos pregando, evangelizando alguém, lutando por alguém, mas nós precisamos saber que não é uma luta carnal, é uma luta espiritual. E que o inimigo cega o entendimento dessas pessoas para que não aceite, não receba de bom grado a palavra de Deus. E por isso é necessário nós o quê? Orarmos sem cessar. Ele também mascara esse fantasia em anjos de luz. Assim diz em 2 Coríntios também, a palavra, Porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, conforme está em 2 Coríntios 11, do versículo 13 a 15. Então, muitas vezes vai se aparecer como anjo de luz. E às vezes também vai aparecer aquele prato, E realmente, irmão, aquilo ali é simplesmente um prato do diabo mesmo, um prato do inimigo. Não aceite essas propostas, recuse, porque aquilo que vem do diabo não podemos aceitar. Nós temos que recusar e ficar com aquilo que vem do Senhor. Como nós vimos, Satanás ofereceu a Cristo o quê? Levou um alto monte, ofereceu ali os reinos e toda a sua glória. E o Senhor recusou para poder justamente o quê? Somente ao Senhor teu Deus adorarás e a ele servirá. Satanás também, irmãos, ele faz até sinais e maravilhas. É o que diz 2 Tessalonicenses 2,9. Ora, o aquecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Nós vemos até que também no fim dos tempos aparecerá fazendo sinais, milagres, mas também um espírito de quê? De engano. Virá num espírito de engano, fazendo sinais e maravilhas. Então o inimigo também pode fazer isso. Falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, falsas pessoas, falsos cristãos. Muitas pessoas que se dizem não são, na mentira, no engano. E Satanás também tenta as pessoas a pecar. Todo o tempo nós vimos, desde o Éden, fazendo isso, e também induziram muitas pessoas, até mesmo quando o inimigo coloca no coração de Davi também de contar aquele espírito de numerolatria, uma certa idolatria em seu coração, e em tantas outras passagens da palavra de Deus. E Satanás vai trabalhar em cima de quê? Instigar em cima da concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba dessa vida. E nós precisamos romper a cada dia, mortificar a nossa carne por meio do jejum, estarmos nos fortalecendo em Deus com a oração e com a leitura da palavra, buscando a presença do Espírito Santo. E também o inimigo arranca a palavra de Deus dos corações. Às vezes nós estamos semeando a palavra, pregando a palavra, é o que diz ali a parábola do semeador. Uma daquelas sementes ali foi o que? As aves do céu vieram e carregaram. E Jesus, na explicação dessa parábola, vai dizer o que? O inimigo vem e arrebata. Quantas vezes a pessoa recebe uma palavra de Deus? Isso aqui não é só para novo convertido, não, irmãos. Até para pessoas já antigas. Você recebe uma palavra de Deus, Deus dá uma palavra para a tua vida, para mudar a tua vida, transformar a tua vida. Aí você permite que o inimigo venha e roube aquela palavra, leve, você perde a fé naquela palavra e aquilo que era para acontecer na sua vida não acontece, não germina, não cresce, não frutifica, porque você deixou o inimigo vir e roubar essa palavra do teu coração. Fique esperto, irmãos, não é só para novo convertido, não. Tem muito crente já que anda com Deus há muitos anos, tem recebido uma palavra de Deus e tem deixado o inimigo arrebatar essa palavra. Não deixe mais, porque nesse tempo é tempo de 52 dias para você mudar a sua vida. E muitas vezes causa também enfermidades, doenças. Nós vemos ali uma mulher que há 13 anos estava aprisionada com o espírito imundo. Ela chega num sábado. Irmão, sábado é dia de esperar o quê? Era dia que não poderia ser feito nada, mas mesmo assim ela foi para onde? Para a igreja. Ela foi para lá, e lá quem ela encontra? Jesus. E naquele dia que não tinha nenhuma expectativa, nem tinha nenhuma esperança, ela foi curada. O Senhor ali expulsou aquele demônio que fazia aquela mulher andar encurvada há tantos anos, décadas, aquela mulher andando naquela situação. E era o quê? Um espírito demoníaco, era Satanás, não era um problema ortopédico, não era uma situação, nada disso. Não, irmãos, ali era causado pelo diabo. Então, mesmo se você está enfermo, você está passando uma situação difícil, meu irmão, o melhor lugar que você tem que ir é para a casa de Deus. Ah, mas hoje não é o culto, meu irmão, não é o nome do culto, não é o dia do culto, é o Deus que nós servimos, que faz grandes sinais, prodígios e maravilhas. Amém? E Satanás, nós sabemos, ele é um assassino, é um mentiroso, ele lançou, como diz aqui, lançou muitos na prisão.
perseguiu muitos. E aqui, ó, não sejamos como Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão, 1 João 3,12. Nós não podemos, irmãos. E o Senhor falando também, igreja, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, né? Porque eis que o diabo está para lançar alguns na prisão dentre vós e perseguindo para matar, dizendo a igreja de Esmirna, né? Apocalipse 2,10. Irmãos, vamos vigiar e seguir firme. E ele também se opõe aos planos missionários. Paulo, em uma das suas viagens, escrevendo aos Tessalonicenses, fala, olha, queria ter convosco, mas o diabo se opôs, se levantou para não irmos para aí, impediu aquele momento ali, mas para não chegar àquele momento para pregar a palavra de Deus. Muitas vezes estamos com planos evangelísticos, planos missionários e precisamos orar mais do que nunca, porque o inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair. Amém? Então Satanás também acusa, é o grande acusador, acusa os filhos de Deus, como ele fez ali com Jó, acusando de que Deus estava beneficiando Jó, e por isso Jó não murmurava, Jó estava servindo a Deus. E o Senhor fala, não é, realmente Jó tirou todas as coisas e ele continuou fiel ao Senhor. Mas o que é mais importante de tudo isso? Satanás não vencerá. Porque, como está escrito em 1 João 3,8, diz assim, ó, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Glória a Deus, irmãos. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras de Satanás, todas as obras do inimigo contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu ministério, no teu trabalho, contra tudo aquilo que o Senhor deu. Mas para isso você precisa o quê? Confiar no Senhor Jesus. E nós precisamos crer quando o Senhor diz, olha, sujeitai-vos, pois, a Deus, lá em Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá a vós. Irmãos, a receita está aqui. Não é somente resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A receita está no começo. O principal, sujeitar-se a Deus. A grande questão é essa, porque muitas vezes nós não queremos estar sujeitos a Deus. Nós queremos seguir os nossos planos, as nossas vontades, os nossos desejos. E antes de tudo, nós precisamos sujeitar-se a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando nós primeiro nos sujeitamos a Deus, depois resistir ao diabo. Você não tem que ter medo não, irmãos. Nós não temos que temer, nós temos que resistir e ele vai fugir. Por quê? Nós estamos, primeiro, resistindo, sujeitando-nos a Deus. E segundo, resistindo ao diabo. Não tem como, ele vai fugir de nós. Então, vamos prosseguir, vamos forte, vamos para cima, vamos crer, porque Deus vai fazer grandes sinais e maravilhas em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e vamos vencer mais esse inimigo pela palavra do Senhor, no poder do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.